Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal no YouTube. E hoje eu venho trazer para vocês um propósito de Deus a respeito da honra de Deus nas nossas vidas. Preste muita atenção ao que o Senhor manda te falar. Ele diz em 1 Samuel capítulo 2, aos que me honram, eu honrarei. Esse é um código que o Senhor traz para nós, chamado o código da honra. Deus tem um compromisso com a honra dele. Deus nunca nega a honra dele para aqueles que honram ao Senhor. E existem várias formas de nós honrarmos ao Senhor, seja no casamento, no trabalho, na saúde, nas amizades, nos pensamentos, diante das adversidades. Existem muitas áreas em que temos a oportunidade de honrarmos ao Senhor. E quando honramos ao Senhor de fato, há uma recompensa que é a honra de Deus. E quando ela vem sobre as nossas vidas, nós vivemos a totalidade da bênção do Senhor. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Muito prazer. A você que está pela primeira vez, que Deus te abençoe. Se inscreva, ative as notificações e a partir de hoje nós vamos caminhar juntos na fé. Qual é esse propósito da honra de Deus? Você talvez tenha vivido uma fase, um momento da sua vida, mas eu estou aqui para te dizer que a honra de Deus, ela se encaixa na sua vida poderosamente. E quando Deus nos honra, vivemos o sobrenatural, vivemos algo extraordinário. Eu quero compartilhar isso com você, eu quero que você me dê esse tempo, esses próximos minutos, e eu quero falar sobre isso com você. Eu vou ler para você uma palavra na Bíblia que mostra dois rapazes que honraram ao Senhor de uma maneira em que Deus não negou a sua honra para eles e os abençoou extraordinariamente. Nós começamos no domingo, ontem, a falar sobre isso. Quero mandar um abraço também a todos os irmãos que estiveram aqui ontem na igreja. Começamos este propósito, 12 domingos da honra de Deus, e foi extraordinário o que o Senhor nos mostrou. Do dia 2 deste mês até o dia 18 de dezembro, dia 2 de outubro até o dia 18 de dezembro, 12 domingos da honra. O Espírito do Senhor vai mostrar para você a poderosa honra de Deus nas nossas vidas. Para aqueles que puderam estar aqui na igreja no domingo, eu ministrei essa palavra para as pessoas no domingo, mas para você que mora em outra cidade, outro estado, hoje, segunda-feira, eu estou trazendo para você esse direcionamento, o código da honra. Isso é extraordinário e você vai viver isso em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor anseia por te honrar em todos os teus caminhos, tá certo? Eu vou mostrar para você na Bíblia algo. Acompanha comigo aqui no livro de Josué, capítulo 14. A Bíblia fala a história de quando o Senhor enviou os 12 espias. Moisés enviou os 12 espias para acompanhar a terra, mas 10 deles voltam com um relatório diferente. Você tem que tomar cuidado com o tipo de relatório que você traz mediante a terra prometida. Era a terra prometida que o Senhor tinha declarado para eles, mas de alguma maneira aqueles homens não entenderam. E o pior de tudo, quando alguém não entende o propósito de Deus, é transmitir uma mensagem negativa. E aí bagunçou a vida de muita gente. Mas veja a diferença de quem honra a Deus e de quem não honra a Deus. Josué capítulo 14, no verso 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, a Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Isso é muito interessante. Verso 8. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Olha a chave. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Mas os meus irmãos que subiram comigo, eles derreteram o coração do povo, desesperaram o coração do povo. Verso 9. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Verso 10. Eis agora o Senhor me conservou em vida,
como prometeu 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, quanto para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, os grandes e fortes e as fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Queriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Louvado é o nome do Senhor. Josué e Calebe honraram a Deus no momento em que muitos não quiseram honrar. Qual era a oportunidade que eles tiveram de honrar a Deus? Perseverando, acreditando, mesmo vendo os inimigos, mesmo vendo as adversidades, mas eles honraram ao Senhor. Agora, qual que é a diferença de honrar a Deus e de murmurar? Se você conhece um pouco de Bíblia, a história fala que durante 40 anos o Senhor sustentou o povo no deserto, durante 40 anos. Tem até uma música que fala, um louvor que fala a respeito disso. As sandálias não envelheceram. As vestes não envelheceram. Imagina você caminhar com o mesmo sapato 40 anos. E ele não envelheceu. As roupas não envelheceram. A Bíblia diz que o Senhor os sustentava com o maná do céu. Nunca lhes faltaram nada no deserto. Só que por eles terem murmurado, tanto aqueles 10 espias quanto o povo, o Senhor disse para Moisés: Moisés, por que essas pessoas murmuram e não confiam em mim? Olha que sério isso. O Senhor disse: Moisés, eles não vão entrar na terra prometida. Só de 20 anos para baixo, só menor de idade. Esses de 20 anos para baixo, eles vão entrar. O restante vão todos perecer no deserto. Eu vou cuidar deles no deserto, eu vou sustentar eles no deserto. Eles não vão precisar comprar sapato, eles não vão precisar comprar roupa, as roupas serão renovadas todos os dias, vai ter comida, só que eles não vão entrar na terra prometida. Salvo Josué e Calebe, porque eles perseveraram em me seguir. Agora aprende uma coisa. Mesmo murmurando, mesmo reclamando, Deus sustenta as pessoas no deserto. Deus sustenta as pessoas nas suas provações. E aquelas pessoas foram sustentadas, até que foram caindo um por um, até que aquela geração que murmurou, que reclamou, quando acabou tudo, só sobrou Josué e Calebe. Eles entraram. Aprende uma coisa, mesmo murmurando, reclamando, Deus ainda pela sua infinita misericórdia pode te sustentar e te manter no deserto e cuidar de você e não deixar faltar nada. Só que quando honramos a Deus, Ele nos coloca na terra prometida. 45 anos se passaram. E Calebe chega para Josué e diz: Josué, você lembra o que o Senhor falou a respeito de mim e de ti? Meu irmão, minha irmã, é importante que você se lembre o que Deus tem falado ao teu respeito, o que Deus tem prometido para você, o que Deus tem falado de você. Mas a chave, o código foi qual? Eles honraram ao Senhor. Quando uma multidão decidiu não confiar, eles decidiram confiar. Quando uma multidão decidiram parar, eles decidiram seguir em frente, honrando ao Senhor. E o que o Senhor diz em 1 Samuel capítulo 2, verso 30? Aos que me honram, eu honrarei. Qual foi a honra de Deus na vida de Josué e Calebe? Eles entraram na terra prometida. Eles entraram na terra. Deus está mandando dizer para você: eu vou te honrar e vou te colocar na terra
em que eu te prometi, diz o Senhor. Então somente honra a Deus. O que Deus tem pedido para você fazer para Ele? O que Deus tem colocado no teu coração? O que você tem aprendido na palavra? Ou você acha que honrar a Deus é só falar que somos crentes, só falar que somos frequentadores de igreja? Tem muitas pessoas que dizem que é crente, tem muitas pessoas que frequentam igrejas, mas são murmuradores. Murmuram diante da terra prometida. Estão aí frequentando igrejas. Ou sai de uma igreja e vai para outra, porque nunca uma igreja é boa o suficiente. Porque a culpa é do pastor, a culpa é do líder, a culpa é do obreiro, a culpa é dos irmãos. Ah, então eu vou para outra igreja. Então a pessoa vai para outra igreja, ela chega lá e no começo é tudo bom, é tudo legal. Mas depois o espírito murmurador vai tomar conta de novo. E aquela pessoa depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, ela vai dizer, poxa, tá ruim de novo, vou para outro lugar. Porque essas pessoas não compreenderam que o que Deus quer é que você honre a Ele. Honre a Ele com a sua vida, honre a Ele com a sua alma, honre a Ele com o seu coração, com a sua fé. Como que eu faço para honrar, pastor? O que Josué e Caleb fizeram? Perseveraram, continuaram, não desistiram. E ele disse, 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a respeito de mim e de ti, o Senhor me conservou em vida e agora estou aqui, dá-me a terra, porque eu vou entrar nela, a minha força é a mesma. Um senhor de 85 anos estava com a força de um homem de 40, ele falou, a minha força é a mesma, eu quero entrar nessa terra, e sabe o que tinha lá? No finalzinho que nós lemos, o maior gigante daquele povo habitava naquela terra. Mas só que Deus era com Caleb, ele foi lá e tirou aquele gigante e a terra foi dele e a terra descansou em paz. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque eles estavam decididos a honrar a Deus. O que você acha que você tem que fazer para honrar a Deus? Fala a verdade. Não é só ter o título de crente, não. Não é só ter o título de católico. Não é só o teu título de evangélico. De maneira nenhuma. Existem atitudes nossa que demonstram a nossa honra, que demonstra que estamos honrando a Deus. Murmurar ainda assim te fará Deus te sustentar no deserto, mas honrar a Deus te fará entrar na terra prometida, naquilo que Deus prometeu para você. E hoje Deus está te dando esta direção. Você sabe o que você tem que fazer para honrar a Deus. Você sabe. Deus já tratou com você, faz muito tempo. Você sabe o que Deus colocou no teu coração para você honrá-lo? Honrá-lo na igreja, honrá-lo no teu propósito, honrar Deus no seu casamento, honrar Deus com as suas finanças. Ou você nunca leu em Provérbios 3:9 que a Bíblia diz, honra o Senhor com as primícias da tua renda e fartarão de bens os teus celeiros. Ou você nunca leu, honra ao Senhor com as primícias da tua renda? Sabe de uma coisa? O Senhor nos chama para honrarmos a Ele com a nossa vida, com o que você tem. Honrar a Deus no seu casamento, ou você não sabe que quando você cuida do seu marido, que quando você cuida da sua esposa, que quando você cuida dos seus filhos, você está honrando a Deus. Ou você não sabe que quando você trabalha para ser o melhor funcionário da empresa onde você está honrando a Deus. Ou você não sabe que quando você trabalha para ajudar as pessoas ao teu redor, você está honrando a Deus. Honrar a Deus. Alguém vai pensar assim, não, honrar a Deus é apenas fazer o que Ele manda, mas às vezes você vai fazer coisas que Deus nem te mandou, mas você vai honrá-lo. Por exemplo, Jesus, quando aquela mulher foi ungir a Ele, e ela então traz um perfume caríssimo, que custou mais de 300 denários, os discípulos falaram para Jesus, Senhor, que desperdício! Essa mulher podia ter vendido esse perfume por mais de 300 denários. Ou seja, um denário era um dia de trabalho. E eles falaram, essa mulher podia ter vendido esse perfume por mais de 300 denários?
praticamente um ano de trabalho, e ter pego todo esse dinheiro e ter dado comida para os pobres. Eles não entendiam o propósito da honra. Então Jesus fala para eles, os pobres vocês têm sempre convosco. Quando vocês quiserem, vocês podem ajudar eles. Mas essa mulher, ela fez o que pôde. Jesus falou assim, falei isso domingo retrasado na igreja. Jesus falou assim, essa mulher fez o que pôde. Ela fez o que pôde, trouxe o perfume. A Bíblia diz que Jesus falou assim, ela se antecipou e me ungiu para o meu sepultamento. Você só unge alguém para o sepultamento depois que a pessoa morre. Imagina se alguém chega para você e fala assim, ó fulano, eu vim aqui porque era costume da época, hoje não tem aqui, era costume lá em Israel, né? No Brasil nós não temos esse costume, mas eles tinham o costume de derramar o melhor perfume, segundo a condição de cada pessoa, e ungir a pessoa para o sepultamento dela. Então Jesus falou, essa mulher fez o que pôde, ela se antecipou, porque já teriam pessoas preparadas para fazer aquilo, mas ela disse, não, eu vou honrá-lo. E como que ela fez para honrar o Senhor? Ela foi lá e comprou um perfume, se fosse no Brasil e se fosse no valor do salário que é hoje, vamos dizer que uma pessoa ganha um salário médio, né? Tem pessoas que ganham muito mais, tem pessoas que ganham menos, mas vamos dizer que você ganhe um denário, na época era o salário de um dia. Vamos dizer que o salário de um dia seja de R$50, R$1.500 por mês. Ela foi lá então e comprou um perfume no valor de R$18.000. Qual é o seu perfume? Qual é o perfume mais caro que você já usou? Ou é o perfume mais caro que você conhece? Pois é, ela comprou o perfume mais caro. Se fosse hoje aqui no Brasil, em média de R$18 a R$20.000. Ela se antecipou, Jesus falou, ela se antecipou, ninguém mandou ela fazer aquilo. Mas ela estava honrando ao Senhor. Jesus diz, ela fez o que pôde, ela se antecipou e me ungiu para o meu sepultamento. Enquanto eu entrei aqui na casa de vocês bem ligaram. E o Senhor Jesus falou, aonde foi pregado o Evangelho, vai ser lembrado o que ela fez para a memória dela. Olha que honra que Jesus deixou para aquela mulher. Aonde é pregado o Evangelho do mundo, Jesus diz, é lembrado o que ela fez para a memória dela, porque ela honrou o Senhor. E não estava escrito na Bíblia, ou alguém mandou ela fazer aquilo, ela se antecipou. Qual foi a última vez que você se antecipou a fazer algo para o Senhor? O que você tem feito pela obra? O que você tem feito pelo Evangelho? O que você tem feito pela sua família? Pois então honre ao Senhor. Honre a Ele com seu coração. Honre a Ele com a sua alma. Honre a Deus, não é só frequentar a igreja, não é só, de vez em quando eu vou aqui, eu vou ali. Isso não é honrar a Deus. Honrar a Deus é fazer o que ninguém quer fazer. Entende? É seguir em frente quando ninguém quer seguir. Honrar a Deus é se antecipar por algo que iria acontecer. É tão interessante que depois que Jesus fosse sacrificado, as pessoas iriam chegar para ungí-lo, para que ele fosse colocado no túmulo. Mas ela fez isso enquanto ele estava vivo. Entende? Ela foi lá, entrou na casa daqueles homens, ungiu a Jesus. Que coisa extraordinária. E o honrou. Hoje, o que o Senhor tem pedido para você fazer? E o que você pensa que seria apto para você fazer? Porque Jesus diz, aquela mulher, ela fez o que pôde. O que você pode fazer para honrar ao Senhor? Pois então faça. A honra é um princípio de Deus. A honra é um código de Deus. Ele prometeu, aqueles que me honrarem, eu vou honrar, eu vou honrar. E hoje Deus está dizendo para você, eu vou te honrar, mas só que quem honra primeiro somos nós. Primeiro nós o honramos e depois Ele nos honra. Espero que essa palavra tenha falado ao teu coração, que Deus te abençoe
No domingo que vem eu quero você aqui conosco às 9 da manhã para você aprender presencialmente sobre a honra do Senhor. E na segunda-feira, além dos vídeos que eu trago de orações na semana, na segunda-feira que vem também eu venho falar mais sobre a honra do nosso Senhor, tá? Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.